Boa noite. Ó, o som deu uma turbinada no som, vocês viram, né? Boa noite, irmãos. E aí? Quem tá cansado? Levanta a mão aí. Ah, que legal, poucas pessoas cansadas. Isso é show. Bom. Quem aqui já foi abençoado por Deus? Amém? Sabe o que eu acho muito massa assim em Jesus, cara? Nossa, muito louco assim. Casamento hebreu demorava lá 7 dias. Os caras tomando vinho, né? Comprava vinho, tomando vinho o casamento todo. Aí quando acabou o vinho, foram lá para Jesus, né? Para ele fazer um milagre. E ele fez, mano, o melhor vinho. Eu tava ali louvando, tava pensando nisso aí. Caramba, o Senhor já fez tanta coisa pra nós, né? Tipo assim, acho que eu também já poderia ir embora assim também. Isso ainda tem muito abençoado. Aí Deus falou no meu coração: ei, pai, espera aí. No final da festa ainda fiz o melhor vinho. Amém! Glória a Deus! Então, olha pro irmão que tá do seu lado e fala assim, ó. Odeio olhar pro irmão que tá do meu lado e falar alguma coisa. Ninguém gosta de olhar pro lado e falar alguma coisa. Você não quis fazer isso, é a primeira vez que eu faço isso. Amém. Glória, vamos dar uma salva de palmas para Jesus aí. Todo mundo olha e fala, mas todo mundo pensa isso, né? Não precisa olhar pro seu irmão do lado e falar nada não, tá? Vai falar pra você aí mesmo, né? Deus ainda tem grandes coisas hoje, amém? É isso que eu sinto no meu coração. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra essa Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 17. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 17. Enquanto você vai abrindo, bom, essa é a última participação minha assim com mensagem. Quero agradecer vocês, a paciência de todos vocês, né? Muito obrigado aí pelos ouvidos. Eu sei que existe assim, informalmente um contrato, né? O contrato é tipo assim, nós vamos sentar aqui e vamos ficar te ouvindo por 1 hora, né? Então, vocês me aturaram aí, vem a mim, né? Foram todos humildes em ficar ouvindo aqui a mim por 1 hora, todos esses dias. Então, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Tenho aprendido muito com cada um de vocês, tá? Com o fervor de vocês. Então, muito obrigado, tá? Todos vocês aí. Eu quero também agradecer aqui a minha esposa e o meu filho, né? Nós estamos juntos. Então, se eu estou aqui falando com vocês, está eu, minha esposa e meu filho. Porque isso é possível estar aqui porque minha esposa está trabalhando também nesse momento, né? Meu filho também se vê, ele sai daqui gritando, né? Ele está comigo aqui, né? Pai. Então eles vão dormir lá, né? Então, tá? Estamos juntos aqui em família. Então, muito obrigado por receber nossa família. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 17. Amém? Amém. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição, abre aspas, o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, nosso Pai, pelo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora, Pai Santo, ó Deus, para ouvir mais uma vez a Tua palavra, Pai.
Ó Deus, sabemos, ó Deus, que somos insignificantes, Pai. Como Maria disse, ó Pai, no cântico dela, o Senhor atentou para a insignificância da tua serva e usou, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor atenta para a nossa insignificância, Pai, e fala conosco, Pai, e nos usa, Pai. Muito obrigado, Pai. E nós pedimos a Ti, Senhor Deus, usa-nos mais uma vez essa noite. Fala conosco, Pai. Ó Deus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos encher, ó Pai. Nos encher, ó Pai, nos ensinar, ó Pai, os Teus caminhos, ó Pai, que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim, entregamos esse momento todo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Irmãos, o título da mensagem de hoje é O Selo nos Separados. Qual que é o contexto aqui da carta? Essa carta, escrita a Timóteo, Timóteo é um jovem pastor. Imagina, Paulo ia, pregava, as pessoas se convertiam, ele instruía elas ali por algum tempo, muitos recebiam lá os dons do Espírito Santo, era uma coisa muito rápida, né? Porque quando você está em um avivamento, os tempos são encurtados. O que demoraria para plantar uma igreja do zero, até que as pessoas fiquem maduras, muitos anos, Paulo fazia isso em 1 ano, 2 anos, porque as pessoas imediatamente eram cheias do Espírito, cheias de dons. Então ele deixava lá uma liderança formada e saía para evangelizar ainda. E um desses líderes que ele deixa lá, responsável, é Timóteo. Por isso a carta a Timóteo. Essas cartas são chamadas de cartas pastorais. Então ele escreve para um pastor chamado Timóteo, que está ali pastoreando a igreja em Éfeso. Timóteo está ali pastoreando a igreja em Éfeso e escreve para ele algumas coisas como orientação de como ele deve lidar com a igreja. E o que estava acontecendo na igreja? Imagina que todos nós aqui somos uma só congregação, uma grande igreja. Já somos, né? De Jesus. Mas imagina que somos aqui debaixo de um pastor. Imagina que eu seja esse jovem Timóteo, que Paulo, né, me treinou e tal, eu estou aqui. Um jovem pastor, 30 e poucos anos. Lá, ele vai dizer aqui, ó, começou a surgir uma coisa entre essa igreja. 2 caras, um chamado Himeneu e Fileto. Ó, já pode colocar o nome de Fileto. Himeneu, Fileto, não foi não, né? Não bonito. Himeneu, melhor que Francinaldo, né? Himeneu. Eu gosto de nome diferente, né? Meu nome, meu filho chama Efraim. Não falei pra vocês, né? Meu irmão chama Francleito. Desculpa, abrir esse parênteses aqui, ó. Minha irmã mais velha chama Francimara. Aí eu chamo Francinaldo. Aí Francimara, porque o nome do meu pai é Francisco e minha mãe chama Maria. Ao invés de ficar Franci Maria, né? Pior, né? Resolveram tirar o I, Francimara. Francinaldo, porque meu pai chama Francisco Aguinaldo. Então ele pegou os 2 nomes dele, o primeiro filho homem, né? Francleito, eu falo pro meu irmão, porque meu pai estava com dor de barriga. Tem motivo. É zoeira. Meu irmão é polícia militar, né? E tem minha irmãzinha de 25 anos, que chama Fabiane. Enfim. É que nós já éramos grandes, entendeu? Mas você, não, pai, pelo amor de Deus, Fran não. Tira o Fran daí, né? Na época tinha família de dinossauros, né? Então era família de dinossauros, né? É a Fran lá, ninguém sabe, né? Só que é maior de 30, 40, né? Desculpa, desenho antigo. Enfim, Himeneu e Fileto começaram a se levantar nessa igreja. Imagina 2 caras lá no canto assim, ó. E começaram a ensinar uma doutrina diferente, dizendo que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Mas lá no prefácio nós percebemos que a glorificação é a última coisa que acontece. E eles estavam o quê? Distorcendo o ensino dos apóstolos. Imagina, deixa eu falar para vocês, hein? Já aconteceu a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo já voltou, já levou os mortos. Ei, uma galera vai desistir da fé. Ah, então eu vou pecar mesmo. Pode ser que aqui já seja um inferno. Começou uma bagunça. E o pessoal, provavelmente, diante desse ensino que eles estavam ensinando dentro da igreja, começaram a voltar a pecar, voltar a fazer suas práticas. Então, isso começa a se alastrar. Eram 2 caras. Daqui a pouco são 5. Depois viram 10. Imagina a cara do pastor e a preocupação dele. Imagina eu, pastor lá. Nossa, eram 2. Agora já são 5. Agora são 10. Já são 20 pessoas. Ele diz aqui, ó. Esse ensino começa a se alastrar como câncer. Então a preocupação de Timóteo é o seguinte, gente. A igreja acabou de ser fundada e já vai acabar por causa de 2 caras e de uma heresia que está surgindo e se espalhando como câncer. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para ele, para trazer para ele encorajamento. E ele, para trazer encorajamento, diz assim, ó: ei, Timóteo, pode ficar tranquilo. Apesar dessas coisas estarem se espalhando,
e parece que vão espalhando-se como câncer, o firme fundamento continua inabalável. Quando a Bíblia fala firme fundamento, se refere ao evangelho puro, pregado pelos apóstolos. O firme fundamento, que é o evangelho pregado pelos apóstolos, o evangelho puro, ele continua inabalável. Nada disso, Timóteo, é capaz de abalar o evangelho do Senhor. E esse firme fundamento tem um selo. Ele está selado. E ele está selado com esta inscrição, que nós vamos decorrer aqui nessa mensagem de hoje. Essa inscrição que Paulo fala, designa e fala sobre aqueles que estão edificados sobre esse fundamento. Nós sabemos que o fundamento é Cristo, a palavra dos apóstolos. Cristo é a pedra fundamental desse fundamento. E a igreja, que é você e eu, somos edificados sobre esse fundamento, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele diz, esse firme fundamento está selado, ele vai dizer algumas coisas sobre essas pessoas que são edificadas sobre esse fundamento, que é verdadeiro, e não sobre o fundamento falso da heresia. E é por isso que a mensagem hoje significa o selo. O nome da mensagem o título é O Selo nos Separados. Porque essas pessoas que fazem parte desse edifício, que já foi dito hoje, chamado Igreja de Jesus, o corpo de Cristo, elas foram separadas. E existe uma marca nelas, um selo que caracteriza elas. Hoje nós falaremos sobre 3 indicativos do selo nos separados. Para quem estiver anotando, está escrito aqui, né? Mas vou repetir. 3 indicativos do selo nos separados. Mas antes só, você precisa compreender uma coisa. O selo de hoje não é o mesmo selo de antes. Quando você recebe, ninguém recebe mais carta, né? O selo de hoje é o selo do Twitter, né? Não tem mais selo, né? Tem selo de autenticação, tal. Mas a carta que nós recebemos, talvez você tenha na sua cabeça, aquele selo que tem só lá um passarinho. Não sou especialista em selo. Tem algum especialista em selo aqui? Vou perguntar antes, né? Aquele selo que vem com valor. A característica do selo nos tempos bíblicos apesar de ser mais simples, trazia bem mais conceitos do que o selo hoje da carta. Tá? E nós vamos explicando aqui, por exemplo, o conceito de autenticidade. Não é todo mundo que tinha um selo. Eram famílias poderosas, eram reis, eram pessoas do estado designadas que tinham selo, podiam jogar assim, jogavam aquela cera, né? E marcavam ali com o seu selo. Então, vinha de que família aquele brasão? De que família aquela marca? De que rei? Então, é a autenticidade que trazia a característica do selo. E não apenas que foi pago 20 centavos para enviar aquela carta. Trazia também a ideia do emissário. Como são poucas pessoas que tem, quem é que está enviando? Uma carta do rei, cara. Olha, é do rei que está vindo. Trazia também o conceito de proteção. Aquele selo protegia o conteúdo daquela carta, ninguém podia abrir. Então, vamos falar hoje sobre 3 indicativos do selo dos separados. Eu quero que você tenha essa ideia do selo na sua mente. Primeiro indicativo, indica pertencimento e proteção. Versículo 19. Entretanto, ele dizendo para Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. De verde, o Senhor conhece quem lhe pertence. O firme fundamento de Deus, que vai trazer aí encorajamento para Timóteo, para que esse câncer não se espalhe, ele traz um conceito de pertencimento e de proteção. Esse conceito do selo de pertencimento e proteção, você pode encontrar hoje nas caixinhas de remédio. Não vem com o selo, mas vem com o lacre. Se você pega alguma coisa dessa e o lacre está rompido, você logo percebe o quê? Opa, o conteúdo pode ter sido adulterado, eu não posso consumir isso. Lá em Apocalipse, a Bíblia vai falar sobre 7 selos. E João olha os selos e ele fala assim, ei, quem? Ele fica desesperado, porque ninguém é digno de desatar os selos. E então vem um ser celestial e fala assim, ei, fique tranquilo, porque o Cordeiro que venceu
venceu o pecado, que venceu o mundo. Ele veio, ele que morreu na cruz, ele vem e ele é digno de desatar os selos. Então, o selo existe, traz o conceito de proteção. Aquele selo, ao ser quebrado, após ser quebrado, a carta pode ser lida. Se a carta fosse entregue com o selo já rompido, esse conteúdo foi adulterado. Então, para você, meu irmão, a marca é para você. Existe em você e em mim, que somos separados pelo Senhor, um selo de pertencimento a Ele e de proteção. Ainda que você não saiba quem aí no meio pertence a Deus ou não, ainda que você, Timóteo, não saiba distinguir muito bem quanto que esse câncer já se alastrou, fique tranquilo, porque o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Você pertence ao Senhor? Você é do Senhor? Ainda que eu não saiba, seu vizinho não saiba, ele sabe aqueles que são dele. Ainda que eu possa te enganar com um jeito de falar, com um jeito de andar, ninguém engana o Senhor, Timóteo. Não fique desesperado, firme fundamento, segue inabalável. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Estão selados, proteção. Em 1 Reis 19, o profeta Elias, ele tem um embate lá com Jezabel, e ele vai lá, você lembra daquela cena que ele desafia os profetas de Baal, né? E ele fala assim, quem for o Deus verdadeiro vai responder com fogo, né? E se olha lá, 150 pastores? 150? 150, né? Não lembro aqui. Para 150? Obrigado. E para 150 profetas de Baal se reúnem para invocar Baal para que ele responda do céu com fogo. Eles ficam lá a manhã toda e se cortam e falam e imploram, e Elias fica lá zombando deles, né? Aí depois Elias vai lá, reconstrói o altar, pede para jogarem água em cima do sacrifício, coloca o sacrifício, ora ao Senhor, e o Senhor responde com fogo. Ele manda fogo do céu e consome tudo, consome a água, lambe tudo que está lá, o fogo que vem dos céus. Os israelitas ficam maravilhados. E então Elias profeta uma mensagem, e os israelitas vão lá e matam todos os profetas de Baal, que desviaram o povo, mata eles. Depois Jezabel, quando ouve isso, fala assim, ei, fala para aquele Elias, que amanhã, neste mesmo horário, o mesmo que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. E Elias fica com medo e foge. E aqui eu quero trazer para vocês uma cena. Ele fica com medo e foge. E aí ele chega num lugar lá e corre para se esconder. Aí o Senhor aparece para ele no capítulo 19. Aí ele fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele fala assim, ei Senhor, eu tenho te servido com integridade, te buscado tal de coração, mas Israel rompeu a aliança com o Senhor. Israel perseguiu os profetas e matou os profetas, e só sobrou eu. Aí Deus pega e fala assim, vai lá no monte lá que eu vou descer aí. Isso é legal. Aí Elias vai lá no monte, entra na caverna. Aí depois tem aquela famosa cena. E então veio um vento forte que dividiu os montes, estraçalhou todas as pedras em migalhas. E Deus não estava lá. Depois veio um terremoto e Deus não estava lá. Depois veio um fogo consumidor e Deus não estava lá. E depois veio uma brisa suave. Então Elias vai lá para ouvir Deus. E aí Deus vem e fala de novo, Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias responde de novo, ei Senhor, aquela mesma história. Sabe o que eu acho legal disso? É que parece assim, sabe, eu e você, quando a gente liga para alguém assim pelo WhatsApp, assim, e a pessoa fala assim, eu estou aqui meio mal. Aí você percebe que aquela conversa é uma boa conversa para se fazer presencialmente. Leia lá o capítulo 19. Você vai perceber isso. Parece que Deus fala assim, ei, tá bom, Elias, espera aí que eu vou conversar com você pessoalmente. E depois Deus vem e fala com ele pessoalmente. Ele responde as mesmas questões. E o que passa desapercebido para nós
Eu gosto de usar a minha imaginação, assim, né? Eu acho que C.S. Lewis incentiva a gente a isso, né? A imaginar. O que aconteceu nesse momento. Eu fico imaginando Deus assim, ó. Tá? Só vem comigo assim na sua imaginação. Deus está lá assim e fala assim: o Elias está com medo. Ei, Elias, o que você está fazendo aí? Aí Elias começa a falar: Senhor, só sobrou eu, tal. Paciência. Pessoal, Elias, calma aí, vai no monte lá que eu vou falar com você lá. Vou descer aí para falar com você. Aí Deus olha para o céu e fala assim: pessoal, estou descendo lá para falar com Elias pessoalmente. Aí o cara da logística, né? Cada logística diz assim: atenção, pessoal, o santo dos santos está descendo lá naquela terra. Vai pisar lá. Ixi, vai pisar lá. Pessoal, ele vai pisar lá, o santo vai pisar lá para falar com Elias. Prepara. Precisamos santificar aquele lugar. E aí imagina os caras falando assim: vamos lá. Tudo que é alto, todo monte, tudo que se diz rígido, na presença do Senhor não permanece. Então levanta o vento que destrói as montanhas, que pega todas as pedras e faz elas em migalhas. Por quê? Porque o Senhor virá. Não pode haver orgulho, grandeza, altivez, onde a presença do Senhor está. Quando Ele vem, Ele destrói os montes e esmigalha as pedras. Acabou, tá pronto? Não. Manda um terremoto. Imagina aquelas pedras que ficaram lá assim, daqueles pauzinhos, e entrando tudo para dentro da terra, assim, tem treme, tudo, e chacoalha igual uma peneira. Tá pronto? Não, ainda não tá pronto. Pessoal do fogo, purificação, fogo. Aí vem os caras, com fogo abrasador, queimando qualquer coisa que possa estar viva, qualquer coisa que possa resistir, ou trazer purificação para os pés do santo que pisará lá. Pronto. Brisa suave. Brisa. Aí, brisa. Passa aí. Aí, Deus não estava em nenhuma daquelas. Mas então Elias cobre o seu rosto e vai para a beira da caverna, porque ali o Senhor estava. Você está entendendo? Para o Senhor vir e habitar no seu coração com o Espírito Santo, para encher você com o Espírito Santo, Ele precisou fazer uma obra na cruz do Calvário. Ele precisou enviar o Filho dele para purificar os seus pecados. Ele precisa enviar o Espírito Santo dele para convencer a mim e a você do juízo dele. E esses dias parecem ser duros, mas o Senhor só faz isso naqueles lugares onde Ele quer pisar os pés. Parece ser duro. Eu queria ouvir uma palavra de encorajamento. Essa é a palavra de encorajamento. Aquele lugar onde o Senhor quer pisar os pés, Ele destrói mesmo. Ele derruba as montanhas, Ele esmagalha as pedras. Ele traz um terremoto, Ele vibra com a sua vida, Ele purifica com o sangue de Cristo. E aí então Ele manda uma brisa suave. E aí a sua voz, o seu ser, o seu envio já não é mais o mesmo. É uma brisa suave da presença de Deus, onde as nações podem vir, podem te ouvir, podem ouvir o Evangelho, podem ser salvas. Mas não para por aí. O que eu quero destacar mesmo nesse texto é o final dele. Elias parece que está enganado com alguma coisa, porque ele diz: ei, todos morreram, todos se prostituíram, todos traíram a sua aliança, Senhor, e só sobrou eu. Próximo texto, por gentileza. Mas no final, o Senhor Deus, após aparecer para ele presencialmente e falar com ele, Ele fala assim: agora vai lá e unge tal rei, unge tal cara, vai lá e unge Eliseu para ocupar o seu lugar. Mas espera aí, eu vou te falar uma coisa aqui, Elias. No entanto, você está enganadinho com alguma coisa só. Eu vou chamar Eliseu para ficar no seu lugar. Pode ficar tranquilo, meu servo. Mas, no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ele fez sobrar. Pertencem a Ele, são protegidos por Ele. Ei, Timóteo, enquanto você pensa que isso está se alastrando e vai se perder, não. Eu fiz sobrar para mim 7.000 homens.
aqui essa noite é alguém que o Senhor fez sobrar. Eu quero saber se ao sair daqui você vai ser alguém que o Senhor fez sobrar, ou alguém que vai voltar lá para beijar Baal e se ajoelhar diante dele. Aqueles que o Senhor fez sobrar são quem? Aqueles cujos joelhos não se inclinaram, aqueles que se separam, aqueles que têm por nome santidade. Primeira marca, primeiro indicativo do selo dos separados: pertencimento e proteção. Segundo indicativo do selo dos separados: Antes, 1 João capítulo 5, versículo 18. Eu gosto de trazer as coisas das cartas. Eu vou para o Antigo Testamento e eu volto para os Evangelhos, para o que Jesus está falando, para fundamentar bem o que eu estou dizendo, para que você não saia aqui com dúvidas. Porque se for a minha palavra, pode esquecer, mas se for a palavra de Deus, ela sim permanece para sempre, ela transforma. 1 João capítulo 5, versículo 18. O apóstolo João diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Eu vou repetir: pertencimento e proteção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Algumas traduções: não vive pecando. Mas aquele que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Segundo indicativo do selo dos separados. Obrigado. Está no mesmo versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O segundo indicativo é a autenticidade. E essa é uma característica do selo. O selo traz a característica de autenticidade. É mais comparado hoje com a qualidade do material que é feito e aquela etiqueta. Não é verdade? Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem, fica bom. É que está nos podcasts, entendeu? Eu tenho que ser atualizado com vocês. Mas, camisas... Não, é shirt, fala, né? Shirt. Shirt insider. Hã? Tá ligado ou não? Mais ou menos. Insider. Não, insider. Você veste ela, não insider de novo. Você veste ela, né? E ela se adapta ao seu corpo. Insider, ela não é uma rota, né? Não é uma rota. Você pode colocar, todos os podcasts assim, né? Tudo patrocinado pela Insider. Você pode colocar ela, tirar ela logo lá, e você pode usar ela diretamente, né? Ela não é uma rota, tal. Insider. E daí vem lá a etiqueta, Insider, né? Que é o selo. Então, o selo é a marca e traz também o quê? Essa questão da autenticidade. Qual que é a autenticidade da Insider? Ainda que alguém possa querer imitá-la com o mesmo nome, com a mesma cor, a autenticidade dela é que ela adapta-se ao seu corpo. E quando você tirar ela do guarda-roupas, ela não está mal, tá? Se você pega uma camiseta e paga nela lá no camelô com o nome de Insider, quando você tirar ela do guarda-roupa, ela está toda amarrotada, não é Insider. Não é Insider. Você foi enganado. O selo traz essa característica de autenticidade. Quem é que está enviando? E aqui, quando o apóstolo Paulo usa a figura do selo, ele diz: está selado com esta inscrição. Qual que é o selo de autenticidade dos separados? Afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Essa frase, essa indicação do selo, ela mostra
um comportamento daquilo que é verdadeiro. Assim como a insider não amarrota, aquele que é verdadeiro, que foi construído sobre o verdadeiro fundamento, que é Jesus Cristo, ensinado pelos apóstolos, uma característica dele é que ele afasta-se da iniquidade em todo aquele que confessa o nome do Senhor. Está me entendendo? Tipo assim, ó, ei Timóteo, o firme fundamento está inabalável. E você pode inclusive perceber essa característica nas suas ovelhas. Sabe qual é a característica delas? Elas se afastam da iniquidade. É aquela laminha. É aquela ideia quando o pastor chega e fala assim: ei, isso aí está errado. O comportamento de quem confessa o nome do Senhor é: ah, que droga, está errado mesmo. Como eu pude voltar para cá? E levanta da laminha. Esse é o comportamento. Assim como a insider, você tira do guarda-roupa, ela toma uma roda. Não estou ganhando nada para isso, viu? Assim como a insider, você tira do... Ele não amarrota o comportamento do cristão. Ele está... Perceba, é uma coisa natural daquele que confessa o Senhor. Natural dele. Ele se afasta da iniquidade. Jesus aplica o conceito da autenticidade em João 10, 27 e 30. Esse eu coloquei? Coloquei, né? Nos próximos slides. Isso. Vamos deixar aí, por favor. Os judeus chegam e perguntam para Jesus assim: Jesus, até quando você vai ficar assim, né? Revela para nós assim, abertamente, que tu és o Cristo. Aí Jesus diz assim, ó: eu já disse para vocês que eu sou o Cristo. Eu já disse e eu já fiz as obras que demonstram isso. As obras semelhantes ao meu Pai. Mas vocês não acreditam em mim. Vocês não acreditam em mim. E aqui vem o 27. Porque vocês não são minhas ovelhas. Autenticidade. Jesus está andando assim, falando assim, ó: eu estou anunciando aqui o Evangelho. Aqueles que são minhas ovelhas, quando eu vou falar, elas acreditam em mim. Me mostra, não sei o quê. Não, fica tranquilo, você não acredita em mim, sabe por quê? Porque você não é a minha ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Proteção. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Para Timóteo, aqueles que estão construídos sobre o firme fundamento, eles se afastam do mal e eles são protegidos. Fica tranquilo, esses que estão se desviando não eram ovelhas, porque aqueles que estão edificados sobre o Senhor os protege. Nada é maior do que o meu Pai, e eu e o meu Pai somos um. Nada é maior do que Ele, nada, e ninguém pode arrancá-los da minha mão. Isso é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque se você percebe que você está alicerçado no Evangelho, se você percebe que ao ouvir essas palavras duras, o seu desejo mais profundo do coração é purificar-se, sabe o que isso significa? Que daqui a pouco tempo você estará no céu com o Senhor. Maravilhoso! Quando Ele se manifestar em glória, você também será manifestado em glória. Porque nada pode arrancá-lo das mãos do Senhor. Mas lembre-se, afaste-se da iniquidade. Qual que é o selo de autenticidade que Jesus traz aqui? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está de verde ali. A autenticidade da insider é que não é uma rota. A autenticidade das minhas ovelhas é que quando eu falo, elas me ouvem. Jesus está dizendo. Elas não só me ouvem, elas me seguem. Esse aqui, é isso que nós estamos falando até agora. Essas pessoas que Jesus está falando, pregando, elas estavam perdidas em seus pecados. Perdidas, caminhando para o churrasquinho lá do início do inferno. Quando Jesus vem e fala, elas ouvem a voz dele e começa uma mudança de vida, uma metanoia, um arrependimento, seguindo o Senhor Jesus. Amém? Amém. Terceiro e último, aleluia, aqui está dormindo, hein? Terceiro
E último, indicativo do selo nos separados. Terceiro e último. De avançar, por gentileza. Isso aí. Indica aprovação para o uso. Uma característica do selo também é a aprovação. Está lá no versículo 20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Pode avançar, por gentileza. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. No seu crachá aí, está escrito Holiness. É o título do retiro. E tem um lindo vaso aí. É porque esse aí é o versículo base. Tá bom? Está o versículo base aí. O que o apóstolo Paulo está dizendo é um conceito da época. Numa casa grande, onde você guarda as coisas hoje? Em gavetas? Você tem a sua pia? Você tem a pia para lavar a mão, a água vem encanada. Numa casa da época não era assim. Tinham vasos espalhados pela casa. E esses vasos, cada um era para uma função. Você podia ter lá, que nós podemos chamar de bacia, mas um vaso para você lavar os pés ao chegar na casa. Você colocava os pés, aquela água era suja, mas tinha uma função, lavar os pés. Você podia ter vaso para armazenar alimento. Olha lá, o arroz, os cereais, então para lá o vaso. Você também tinha coisas mais preciosas, por exemplo, perfumes raríssimos, que não podiam pegar o contato do barro, não podiam pegar o material do vaso, tinha que ser diferente. Para armazenar esses perfumes, um vaso diferente. Para coisas mais honrosas. Dentro de uma casa há diferentes tipos de vaso. E ele está dizendo assim, aqueles que se purificar dessas coisas, será vaso de honra, útil para o Senhor, para toda boa obra. Ele está trazendo o conceito do selo de aprovação. Os diferentes tipos de vasos para diferentes usos. De que depende? Isso é uma figura de linguagem. O que é isso? O que Paulo está aplicando aqui para Timóteo? Ei, nessa sua grande igreja, há diferentes tipos de vaso. E aquele aí dentro, que se santificar, que se separar dessas coisas, poderá ser útil para o Senhor, para toda boa obra. E é por isso que aqui eu trouxe o selo do Inmetro. Porque agora com o nosso filho, está com 2 anos e 7 meses, tudo que nós vamos comprar para ele precisa ter o selo do Inmetro. Porque vai vir um brinquedinho lá dizendo assim, pode ser usado para menor de 3 anos. Como é que eu vou confiar? Se tem o selo do Inmetro, vai me ter o selo de aprovação. O que isso significa? Quando eu vejo o selo do Inmetro lá, significa que aquele produto passou por um rigoroso teste de qualidade. Rigoroso. Imagina aquele carrinho assim sendo jogado pro alto, a criança pisando, mordendo, tudo, velho. Tudo. Cada pecinha, caindo de bunda em cima, batendo a cabeça, fizeram tudo como uma criança de menor de 3 anos pode fazer. Não pensa, é perigoso para ela? Vai cegá-la? Vai cortar? Não. Então, selo Inmetro, aprovado para o uso de uma criança de 3 anos, menor de 3 anos. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui de conceito. Eu não estou falando de salvação. Salvação, você é salvo pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Eu estou falando de uso na obra do Senhor. E para ser usado na obra do Senhor, não é qualquer tipo de vaso. São os vasos santificados. Se alguém se separar dessas coisas, será útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque depende só de você. Depende de você. Não é fantástico isso? Se alguém, você é alguém? Eu gosto dessas palavras que a Bíblia usa. Se alguém
Eu sou alguém, legal. Se alguém, velho, não é negro, japonês, indiano, taiwanês, né? Não é, velho. Se alguém, você é alguém, eu sou alguém. Se você se separar dessas coisas, legal, se eu me separar dessas coisas, Senhor, você será útil para o Senhor, para toda boa obra. Yes, é isso que eu quero. Está acessível. Está acessível a mim, está acessível a você. O Senhor quer te usar. Ele não usa porque nós não nos expomos, nós não nos separamos, nós não nos santificamos. Pensa pela mente de Deus assim. É difícil, né? É impossível, mas vamos tentar pensar. Com a nossa mente mesmo, não tem como pensar na mente de Deus. Pensa com a sua mente que Deus te deu iluminada. Aí eu dou, né? O cara tá viciadão lá em pornografia. Ele quer ser usado por Deus lá para curar. E aí Deus vai lá e vamos dizer que Deus usasse ele para cura. Ele começa a curar as pessoas pelo poder de Deus. Mas olha como é que está o coração dele. O que esses anos de pornografia ou de coisa fizeram com a mente dele? Ele já não consegue mais olhar para as mulheres como irmãs. Ele começa a olhar para as mulheres assim como objetos, né? Que é assim que faz com a gente, né? Eu também já consumi muita pornografia. Tá aqui uma confissão, tá bom? Já consumi muita pornografia. E isso aí vai acontecendo com a nossa mente mesmo. Daqui a pouco a gente não olha mais para a mulher como uma irmã. A gente olha igual Madagascar, né? Quando o leão tá com fome lá, né? Ele era prazer com um pedaço de carne, dando assim, né? Agora imagine esse cara sendo usado para curar. Aí a pouco vem a irmã para ele e fala assim: obrigado, irmão, foi uma bênção da minha vida, não sei o quê. E o cara vai começar a achar que essa irmã tá dando em cima dele. Tipo assim, vai começar a olhar. Você acha que Deus vai usar? Ele não vai usar. Não está pronto para ser usado. Nem precisa ser com cura, basta ser como pastor. A pessoa vai pedir um conselho para você. Vem homens, vem mulheres solteiras, mulheres casadas, vem jovens. Se você é uma pastora, vem homens jovens, vem pessoas bonitas para você fisicamente, atraentes. A beleza é uma coisa subjetiva, né? Graças a Deus, senão minha esposa gostava de mim, né? Vem pessoas atraentes para você, e você dá a pessoa não está pronto. Se você não se purificar dessas coisas, como o Senhor vai te usar? Como você vai receber o selo do Imetro? Teve um rapaz que perguntou para mim assim: Naldo, eu entendi, cara, esse negócio da santificação. Então quer dizer que toda vez que eu pecar, eu posso me arrepender e o Senhor me perdoa? Sim! Escuta, toda vez que você pecar, não importa que pecado seja, você pode se arrepender e o Senhor te perdoa. E ele falou assim: mas quer dizer então que a vida cristã é assim? Eu vou passar a minha vida toda pecando, me arrependendo, caindo, me arrependendo, tipo, da mesma coisa? Eu falei para ele assim: não precisa ser assim. Mas o Senhor, que é misericordioso, deu essa oportunidade para que todos possam ser salvos pelo sangue dele e pela fé nele. É isso que o apóstolo João escreve: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Por que eu escrevo? Por que eu falo? Por que a gente prega? Por que João escrevia? Para que vocês não pequem. Mas, se vocês pecarem, saibam que temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Aquele que confessar os seus pecados, se arrepende, confessa, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e purificar de toda iniquidade. Agora o que eu falei para ele, o negócio é: você pode passar toda a sua vida cristã sendo medíocre. Medíocre é na média. A vida toda, como é jovem, problema de pornografia e coisa. Depois que se casa, a esposa tem que ficar perdoando toda vez que entra na pornografia, quer usar ela como se fosse uma prostituta. É aquela loucura toda, por causa daquele negócio. A vida toda lidando com o problema do casamento, os filhos crescem numa casa estruturada de crente.
Aí morre, mas confessa e vai para o céu, porque Deus é bom, o sangue dele purifica você do pecado. Mas você vai passar sua vida toda medíocre, sendo usado por Deus? Não dá nem para dar um ensino, dar um testemunho, as pessoas já nem pode dar um testemunho. Que vida tem? Não precisa ser assim, porque aquele que se purificar dessas coisas, o Senhor pode usar e está preparado para toda boa obra. Você quer? Eu quero. É o que eu mais quero. É o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Desculpa, mas não tem problema. Tem problema de ficar cobiçando as coisas dos outros, né? Cobiçando riquezas aqui, coisas aqui, mas desejar os dons, o apóstolo Paulo fala assim: ei, almeje e deseje os melhores dons. Eu quero, mano. Tá livre para eu desejar os dons. Tá livre para você desejar os dons. Tá livre para desejar ser usado por Deus. Tá livre. Ele quer. Sonhe, deseje, lute. Isaías capítulo 6. É um texto conhecido. Ele diz assim: no dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías é um profeta. Profetas são aqueles que falam da parte de Deus. A boca deles é usada por Deus. Esse é um profeta. Ele fala assim: eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor e os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele fala assim: ai de mim, porque eu vi o Senhor e agora eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta está dizendo: eu vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então vem um anjo do céu, toca em sua boca e fala assim: está vendo? Com essa tenaz eu tirei essa brasa do altar e ela tocou na sua boca e ela purificou a sua boca. Agora você está limpo disso. Então depois ele fala assim, o texto diz: eis que ouvi uma voz do céu dizendo: a quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Então ele diz: envia a mim, Senhor, eis-me aqui. Você está entendendo o que nós estamos falando aqui até agora? Ele está lá com os lábios impuros, falando um monte de coisa impura. Quando ele contempla o Senhor, a palavra do Senhor, o céu, a beleza, a santidade do Senhor, ele reconhece os seus pecados, santificação, arrependimento, confissão. Eu tenho lábios impuros, Senhor. Eu vou morrer, eu te vi, eu sou um pecador. Ele saiu da lama. A pergunta é: ele está limpo? Não, ele se separou. É isso que nós ensinamos no começo. A sua parte como homem não é purificar-se, mas é separar-se do mal. Quando ele confessa, ele se separa, ele deixa. Então vem o Senhor, e a parte dele da santificação, como a brasa do altar, e purifica. Após ele se separar, o Senhor vem e o purifica. E só depois de purificado, ele pode ouvir a voz do Senhor e dizer: me envia como seu profeta. Eis-me aqui, Senhor, fala através da minha boca. Você só pode ser enviado, ser usado pelo Senhor, depois de se arrepender dos seus pecados, depois do Senhor purificar você com o sangue do Cordeiro. Depois que for purificado, só então Ele poderá te usar. Só então será vaso de honra, usado, útil para o Senhor. Até então não é útil. O Senhor Jesus disse: ei, vocês, olha aqui para mim, você. Ei, vocês são o sal da terra. Aleluia! Vocês são o sal da terra. Mas se vocês perderem a capacidade de salgar, não serve mais para nada para mim. Não serve para mim. Eu quero usá-los. Eu fiz vocês como sal da terra. Coloquei vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se tornarem insípido, não serve mais nada. Não serve. Só serve para ser pisado pelos homens. Jesus falando para a sua igreja: nós somos sal da terra, mas se nós nos tornarmos sem a capacidade de fazer mudança, não serve para nada. Mas se nos santificarmos, seremos úteis para o Senhor, para toda boa obra. Faz tempo que eu tenho sido
O irmão me perguntou como é que nós fazemos. Uma coisa que faz tempo que eu tenho feito é com a minha fala. Com os meus olhos, ultimamente, com a minha fala, assim, sabe, assim, rigoroso. Onde que eu estou errando na fala? Não quero falar mal de ninguém. Não quero falar para algum irmão de outra coisa que vá mexer na imagem dele. Eu quero purificar os... Sabe? Eu estou falando assim, ó, Senhor, eu quero sair daqui, ó, dos lábios impuros. Faz tempo que eu estou me policiando com isso. E há um tempo atrás, experimentei já um fruto desse, sabe assim? Que foi maravilhoso. Em agosto, o batismo de uma mulher lá em Oriente chamada Aline, uma moça jovem, né? Tem uns 25, 26 anos. Ela foi no culto e ela disse assim, depois, né? Para minha esposa, falou assim, minha esposa e eu estávamos no carro dando uma carona para ela, né? Ela falou assim, pastor, eu não sei o que aconteceu comigo, sabe assim? Eu estava no culto e estava normal. Aí quando você começou a falar, o meu coração começou a acelerar assim, acelerar. Que parecia que o coração ia pular para a minha boca. No final eu estava lá aceitando Jesus, chorando. Na hora que eu ouvi isso, eu falei assim, obrigado, Senhor. Sabe, se você se purificar dessas coisas, o Senhor vai começar a usar a sua boca. Eu falei, obrigado, Senhor, por esse testemunho. Eu não quero perder isso nunca. De poder falar e o Senhor carregar com unção as palavras. Já pensou o Senhor carregar com unção os seus olhos? Você poder olhar para alguém nos olhos e a pessoa já sentir assim o Espírito Santo? O Senhor usa aqueles que se separam, que se santificam. Eu não sou um artista, cara. Se eu fosse um artista, eu ia fazer um monte de vídeo legal. Assim. Eu tinha ideia de fazer quadro, de pintar, mas eu não sou bom. Mas tem as ideias assim na minha cabeça, que é muito legal. E uma ideia que a minha imaginação, assim, também boa também, é o jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém. Já pensaram nisso? O jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém já estava lá profetizado, né, pelos profetas. Ele vai entrar em Jerusalém e ele é humilde. Ele vai entrar montado num jumentinho, filho da jumenta. O prometido, o Messias, ele é humilde. Mas lá nos evangelhos ele fala assim para os discípulos, ei, antes de entrar em Jerusalém, vão em tal, virem tal rua, desce tal. Chegando lá, vocês vão encontrar um jumento amarrado com uma corda lá. Pega ele e traz ele para mim. Quando os donos perguntarem, ei, o que estão fazendo o jumentinho? Fala assim, ó, o mestre precisa dele. Os discípulos foram assim com essa revelação, né? E pegaram lá o jumentinho. Aí Jesus fala assim, ó, um jumentinho bravo, que ninguém nunca montou nele. Já pensou nisso? Para o Senhor entrar em Jerusalém, ele usou um jumentinho que precisou ser separado. Ninguém nunca montou naquele jumentinho. Por que para usar eu e você, nós achamos que vamos ser usados com todo o pecado nosso? Por que você acha? E agora a imagem que eu fico tendo do jumentinho, você quer fazer um filme, jumentinho assim lá, assim. Aí ele vai crescendo. Imagina, quem tem um jumentinho quer usar para trabalho, né? Quer carregar, quer montar, né, velho? Você tem um jumentinho na época, igual você tem um carro hoje, mas assim, esse carro não tem, esse carro não anda, velho. Um trator, né, mano? Não anda no trabalho, não mostra. Imagina um jumentinho lá assim. Aí vem o pessoal, vamos lá, jumentinho. Vamos colocar esse arado nas suas costas. O jumentinho, não! Arado aqui não! Ninguém consegue pôr um arado na costas do jumentinho. Nossa, jumentinho, olha que vagabundo, você quer comer, né? Fica aí, né? Tomando água. Você vai ver esse jumentinho. Vou montar você. Ele vai jogar o jumentinho. Não, pai. Anda uns coices neles. Não, ninguém monta aqui não. Imagina, esse jumentinho aí, né? Ninguém nunca montou nele. Nunca conseguiu. Ninguém nunca conseguiu colocar um arado nas costas dele. Eu fico imaginando o jumentinho assim. Vai jogar o arado, ele... Arado aqui não! Arado aqui não! Porque essas costas aqui um dia vão carregar o Messias. O Messias vai entrar em Jerusalém montado aqui. E para eu poder servi-lo, nada vai montar nas minhas costas. Ai, vamos montar. Não, ninguém vai subir aqui não. Ninguém vai pôr para trabalhar aqui não. Porque as minhas costas estão consagradas ao Messias. Um dia eu vou entrar em Jerusalém com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nas minhas costas.
abençoados, e Satanás não vai entrar na minha família, nem na minha descendência. Pecado aqui não, eu estou separado, porque um dia o Senhor vai me usar. Holiness. Eu falei em um dos cultos que no Antigo Testamento tinham rituais de purificação. Eles tinham que tomar banhos em água. Essa água deveria ser água corrente. Não podia ser água parada, porque água parada dá dengue, né? Lá na época já sabiam, né? Que você para a água, né? Você cria outros organismos lá dentro, né? Os mosquitinhos botam ovo. Então como é que Deus vai falar para o povo se purificar em água assim? Então, ainda que fosse água que passasse dentro de uma igreja, eles tinham que escorrer ela, passar dentro de um tanque, essa água tinha que ser corrente para eles se purificarem lá dentro. Nas lavagens de purificação contra o pecado. E depois de fazer essa purificação, tinham que ir no templo oferecer um sacrifício, água e sangue, pelo pecado cometido, pela impureza. E quando o Senhor Jesus encontra uma mulher, chamada de mulher samaritana, ela está tirando água do poço, água viva. Quando a Bíblia fala água viva, é isso que ela se refere. Não é aquela do mar lá que eu nunca fui, mas vou segunda-feira lá na igreja dele, né? Primeira vez que vou ver no mar lá. Vou na praia, graças a Deus. Não é aquela, não sei se tem água viva lá, mas não é aquela água viva, não. Água viva significa água que está brotando, não é água parada. Então, ela está lá no poço pegando água. O Senhor Jesus chega para ela e fala assim, ó, me dá de beber. E ela começa aquele diálogo famoso que vocês conhecem. Ei, como você sendo um judeu, pede para mim de beber, que sou samaritana e sou mulher. Os judeus não se falavam com os samaritanos. E aí o Senhor Jesus fala assim, ei, se você soubesse quem é que lhe pede água, é você que lhe pediria água. E eu lhe daria água viva. Eu lhe daria água que dentro de você criaria uma fonte que jorraria para a vida eterna. Por acaso você é melhor do que o nosso pai Jacó que furou esse poço, né? Ela fala dura. Aí Jesus fala assim, eu sou antes de Jacó, eu sou antes de Abraão. Peça para mim água, que eu creio dentro de você uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. O que Jesus estava falando para ela? Depois ela continua, fala assim, depois ele revela algumas coisas para ela, fala, veja que você é o Messias. E ela fala assim, ó, os judeus dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, no templo, e nós aqui, tipo, elas tinham que se purificar e ir no templo oferecer sacrifício. O que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, ó, nós não conseguimos limpar o nosso pecado. Porque a lei manda eu me purificar, depois eu tenho que pegar algum animal, alguma rolinha e levar no templo para oferecer. Mas eu não posso chegar no templo porque vocês nos proíbem, nós somos inimigos. Como eu vou me purificar? O Senhor Jesus diz para ela assim, ei, o tempo está chegando, e o tempo chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui nem acolá, eles adorarão em espírito e em verdade. E o que ele fala? Dentro de você será criado esse lugar de purificação. Água viva vai jorrar dentro de você, significa você vai ter dentro de você algo te purificando. Você não precisará mais ir ali ou lá para fazer isso. Dentro de você haverá uma fonte contínua, ininterrupta de purificação que vai jorrar até a vida eterna. Aleluia! Isso é o Espírito Santo que Ele coloca dentro do crente. Quando você se converteu, dentro de você há um Espírito que te purifica. Você não precisa ir no templo, ir em um lugar. Sempre que você se arrepender dos seus pecados e confessar, há uma fonte contínua e ininterrupta dentro de você de purificação que jorra até a vida eterna. Evidência do Espírito Santo para nós que somos holiness não é poder. Evidência do Espírito Santo para nós que somos igreja holiness não é línguas nem profecia. Evidência do Espírito Santo para nós é santidade. Porque o Espírito Santo, quando habita no crente, o que ele faz? O Espírito Santo purifica. É santidade. Vocês convidar o Ministério de Louvor para vir à frente, porque nós vamos encerrar.
O título do retiro é Holiness. Pode avançar o próximo slide, por favor? Desculpa. Eu devo fazer. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, inclusive para Timóteo, isso aqui fica para nós que somos pastores. Quando ele diz fuja, ele não diz assim, ó, ensine a eles que fujam. Ele diz para nós também. Nesse momento todos nós somos ovelhas do Senhor. Não importa qual posição de liderança que eu ocupe ou você ocupe. Todos nós isso serve. Fuja dos desejos malignos da juventude. Fuja deles. Desejos malignos da juventude. E siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Eu destaquei de vermelho. Juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. E não é uma coisa que você consegue fazer sozinho. Eu quero te desafiar aqui agora, voltar para a sua igreja e se reunir com as pessoas que estão de coração puro, invocando o Senhor. Se você voltar para lá e tentar ter essa vida sozinho de novo, desculpa, é difícil, se não for impossível. O conselho do apóstolo Paulo, o conselho bíblico é, juntamente com os de coração puro, invocam o Senhor. Você também conhece seus irmãos que estão assim, buscando o Senhor, querendo crescer. Junte-se com eles e caminhe juntos. Confesse seus pecados, busque o Senhor. Tente fazer isso semanalmente, reunir com alguém, conversar. Não só nos cultos, converse com seu pastor. Como eu falei ontem, agora eu quero repetir e trazer um pouquinho mais de luz sobre o assunto da nossa igreja, Holiness. Nós começamos lá com um cara chamado John Wesley na Inglaterra. E o que ele queria? Ele queria santidade. É por isso que a partir dele começou um movimento chamado Santidade. Porque isso tocou o mundo inteiro. Um homem reunindo com seus amigos na faculdade, idade de vocês. É por isso que eu olho para cá e fico muito feliz, é a idade de vocês. Vocês são jovens, essa idade que tinha Maria, essa idade que tinha Davi. Eles começaram a se reunir na faculdade e buscar o Senhor, confessar os seus pecados. E aqui eu fico de cara quando eu vejo, eu não conheço todas as Holiness, mas eu fico de cara quando eu vejo irmãos que se chamam Holiness com vergonha de confessar pecado, Essa é a nossa raiz, confessar pecado, abrir a boca e falar quem você é nossa raiz. Nós viemos de um movimento de um homem que não tinha vergonha de falar dos seus pecados, tinha vergonha de escondê-lo. Algumas pessoas já disseram para mim, ei pastor, não é muito legal você ficar confessando pecado de púlpito não, sabe por quê? O que as pessoas vão pensar de você? A verdade, que eu sou um pecador, que eu sou usado pela graça do Senhor, que eu sou insignificante, que eu sou salvo pela graça. Agora lá com esse avivamento que produziu na Inglaterra, eu quero te convidar para colocar-se de pé agora. Concentrar-se no Senhor. Esse é o nosso a última noite. Concentre-se no Senhor. Se estiver dando sono aí, dá uma esticada, que eu sei que está cansado, dá uma esticada aí. Concentre-se no Senhor, porque Ele deixou o vinho novo para o final. Amém? O vinho bom. Lá no Japão, um
cara chamado Jude Nakada, ele estava com o mesmo desejo. Ele percebia que no coração dele tinha isso aí que você percebeu no seu coração ontem. Ei, eu preciso de santidade, eu busco o Senhor, eu sirvo o Senhor, mas alguma coisa aqui dentro ainda sinto impureza, ainda sinto pensamentos errados. Como que eu vou resolver isso, Senhor? Como? Eu me purifico, eu me fiz várias coisas, mas o meu coração aqui está assim. Então ele ouviu falar desse movimento de pessoas que estavam se levantando lá na Inglaterra, sentindo o quê? O perdão dos seus pecados lá no coração, a purificação. Após confessarem os seus pecados metodicamente, John Wesley foi tão rigoroso em querer buscar a separação, a ser usado pelo Senhor, que ele criou um conjunto de regras. Olha que loucura, mano. O cara tinha uma lista de regras que ele deveria sempre passar por elas. Aí, será que eu vi alguma coisa errada? Eu falei alguma coisa que eu devo confessar? Ele ia passando, mano, para poder sondar o coração dele. Então esse cara lá no Japão, chamado Jude Nakada, falou: eu preciso disso. Juntou as finanças junto com a esposa, deixou lá e foi para os Estados Unidos. Nem foi para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para poder experimentar algo que estava acontecendo lá desse movimento ainda de santidade, de holiness de John Wesley. E quando chega lá, foi escrito talvez até por familiares de vocês aqui, a história da holiness. Quando chega lá, num dos livros está escrito assim, que chegou uma pessoa para ele e falou assim: ei, que bom! Isso aqui, irmãos holiness, um japonês, ele não teve vergonha de atravessar o país, atravessar o continente, de juntar tudo o que tinha. E às vezes nós temos vergonha de falar alguma coisa. Ei, olha o que vocês nos ensinaram. Eu não sou um japonês, e eu aprendi com vocês, eu aprendo com vocês. Eu escolhi ficar nessa igreja porque lá nesse livro que o cara chegou para ele e falou assim: ei, que bom, você também veio aqui buscar poder, porque tinha um movimento de muito poder, gerou esse movimento de santidade, muito poder. Ele falou assim: não, eu não vim buscar poder, eu vim buscar santidade. Poucas pessoas compreendem o avivamento de John Wesley. Não é sobre poder, é sobre santidade. As pessoas buscam poder, mas o Senhor fala: santidade. Aqueles que se purificarem dessas coisas, eu os usarei com poder. Se não entendeu, vou responder, vou falar de novo. O cara perguntou para ele assim: ei, com meu inglês agora aqui, mas deixa entrar no seu coração aí. Ei, você também veio aqui buscar power? Não, eu não vim buscar power, eu vim buscar holiness, holiness, holiness. Tem algo aqui no meu coração errado. Eu entendi a palavra, eu preciso me purificar. Não é sobre power, é sobre holiness. E ele volta para o Japão, ele monta a igreja chamada Holiness, que depois vem para o Brasil e nós estamos aqui, Holiness, por causa de pessoas que não têm vergonha de dizer os seus pecados, de confessar os seus pecados, tem vergonha de escondê-los, por causa de pessoas que sabem que não é sobre buscar poder, é sobre buscar santidade. Lá em Oriente, um rapaz novo convertido da Assembleia. Eu trabalhei já 1 ano na Assembleia, no meu 3º ano de seminário, 2º ano de seminário. Se tiver algum assembleano aqui, por favor, seja bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui, né? E eu te amo. Não vou falar mal de você. O cara era novo convertido. Ele chegou pra mim e falou assim: ei, que igreja você é? Você deve ter passado por isso já. Eu sou da Holiness. É crente, igreja assim. É igreja de crente, né? Aí eu pensei: você acha? Não conhece, né? É pentecostal? Ele pergunta se antes da Assembleia, né? É pentecostal? Aí eu pensei: mas acreditamos nos dons, sim, do Pentecostes, são válidos para hoje, sim. Mas na minha cabeça eu estava assim: tadinho, ele ainda não conhece a história da própria igreja.
Um outro avivamento que teve, que trouxe Assembleia de Deus e congregação para o Brasil aqui, foi o avivamento da Rua Azusa, Los Angeles. Mano, os caras estavam buscando o Senhor, começaram a falar em línguas, pessoas eram curadas, milagres aconteciam, pessoas passavam a 2, 3 quadras de distância e caíam de joelhos, arrependidas pelos seus pecados. Mano, avivamento que o Senhor derramou. E quando você pega lá, eu comprei o livrinho de estudo da Assembleia de Deus desse ano, do primeiro semestre. Eles estavam falando sobre o Espírito Santo. Eu vou ver o que eles estão falando. Está lá no livrinho desse ano, primeiro trimestre, Assembleia de Deus. Nossa história está lá assim. Nossa história vem do avivamento da Rua Azusa, onde irmãos Holiness e irmãos metodistas se reuniam para orar. Irmãos Holiness e irmãos metodistas. Metodistas, para quem não sabe, é de John Wesley, porque ele criou um método de confissão de pecados, de checagem e de busca do Senhor para alcançar a santidade. O que você acha que irmãos da Holiness e da Metodista estavam fazendo na Rua Azul em Los Angeles? Buscando poder? Estavam buscando santidade. E é disso que sai o poder para o mundo. 2 missionários vieram para o Brasil. Um fundou a Assembleia de Deus e outro Congregação Cristã, cheios do Espírito Santo. De que igreja você é? Essa igreja é pentecostal? Você é de um movimento que tem por nome santidade. Agora eu quero falar para você um segredo que eu deixei para contar aqui no final agora. Essas mensagens não foram me dadas agora. Já faz mais ou menos 1 ano que estão vindo no meu coração. E quando elas vinham no meu coração, vinha junto com elas assim, ó: conta isso aí para os jovens da Holiness. Fala isso para os jovens da Holiness. E eu pensava assim, essa é coisa da minha cabeça, é orgulho de novo. Ele não aparecia. E as palavras vinham, mas não era da minha cabeça, nem era orgulho, era o Senhor falando. E aí esse ano eu fui convidado para ser na 2ª região lá para os jovens. E sabe qual era o tema que eles escolheram? Separados. Eu levei essas mensagens. Mas na mesma época me convidaram para vir para cá. E sabe qual é o tema que a equipe que escolheu? Holiness. Eu falei assim, Senhor, agora chegou o momento de falar essa mensagem para os jovens da Holiness. Por algum tempo eu fiquei meio perdido, assim, sabe, sobre o meu dom. Olhava para a nossa igreja lá, via lá o pastor Guto, dom apostólico, direciona as missões da Holiness, toda a igreja. Pastor Hermes, pastoral. Pastor Marcos Roberto, dom de ensino. E eu ficava perdido no meio, só uns enquadros. Mas eu entendi já qual que é o meu dom. O meu dom é de profeta. Porque o profeta às vezes é incompreendido. Porque às vezes ele vai falar coisas que o Senhor falou que vai chocar as pessoas. Que duro. Que insensível. Mas o Senhor falou comigo. Ele disse assim para mim, ó, fala para eles. Fala para eles. Que se separem, que eu quero usá-los. Eis aqui uma profecia. A palavra do Senhor veio para mim e disse assim: fala com os jovens que se separem, que eu quero usá-los. É por isso que esse momento para mim é tão forte. Eu desci as rampas hoje assim, ó, falando com o Senhor. Eu podia sentir no meu espírito assim, ó, os ossos se juntando e o Senhor levantando um grande exército. Aqueles que o Senhor usou na Inglaterra, que buscavam santidade. Aqueles que o Senhor usou na Rua Azusa, que buscavam santidade. O Senhor quer usar para um novo momento nesse mundo. Separem-se aqueles que trazem por nome santidade. Separem-se que o Senhor quer te usar. Não é baseado na minha palavra.
Existem pessoas que o Senhor quer usar na sua geração. Separem-se, que o Senhor vai usá-los. Não importa se você está aqui de outra igreja. Nós não estamos pregando aqui doutrina da Holiness. Estamos pregando aqui Bíblia. Ao voltar para a sua igreja, leve isso também. Se você está aqui essa noite, esse acampamento aqui, o Senhor separou, Ele te escolheu, Ele quer que você volte lá cheio de fogo, cheio de santidade, buscando Ele para fazer a obra que Ele designou que você faça. O ministério de louvor pode ministrar a música que o Senhor colocou no coração de vocês. E hoje é a noite do louvorzão. Amém? Amém? Eu não vou fazer agora um apelo sobre pecado. Não. O Senhor já está trabalhando no nosso coração esses 2 dias. Hoje eu quero fazer um desafio. Um desafio. Todas as vezes que o Senhor chamou alguém para compromisso, Ele chamou publicamente. Ele chega para um jovem e fala assim: deixe tudo e me segue. Publicamente que Ele fez isso. Ele não fez isso no particular. Jesus não chegou para ninguém no ouvidinho. Já tem uma aqui. Chegou para ninguém no ouvidinho e falou assim: você quer me seguir? Quer me seguir? Não, então beleza. Para ninguém Ele fez isso. Eu acabei de contar a história de um japonês que atravessou o continente e foi para outro lado, falando: eu quero santidade. Eu quero santidade. Não é poder, é santidade.